Uma coisa interessante sobre o Affinity Studio é que ele é uma única ferramenta que te permite trabalhar com vetores, com pixels e layout de página, diagramação e etc. Só que algumas pessoas se sentem mal por não ter o Affinity no Linux. Mas se eu te falasse que a gente já tem uma coisa muito parecida com o que o Affinity Studio é, e é software livre. Nesse vídeo eu vou te mostrar um programinha que talvez te interesse caso você não queira usar o Affinity Studio. Fala aí, cara, beleza? Eu sou Renan Mairink, designer profissional há mais de 10 anos e especialista em design de experiência do usuário. E nesse canal a gente fala sobre design a partir da ótica dos softwares livres. E hoje eu tô aqui para apresentar um para vocês que eu tenho usado para alguns projetos específicos que eu tenho feito aqui, que é o Pixie Editor. Então, ó, esse aqui é o Pixie Editor, tá? Ele é um projeto de software livre, pelo que parece é um projeto relativamente novo, mas ele é um projeto bastante promissor, porque a gente consegue ver que ele tem sim uma boa interface e tem muito potencial também. Então, vou colocar aqui um arquivo novo, criar um arquivo aqui de 1024 por 1024, e olha que interessante. Logo quando eu abro aqui ele, eu vejo que ele já tem o meu painel de ferramentas aqui à esquerda, os painéis de controle de cor e etc. aqui do lado direito, inclusive aqui o sistema de camadas, mas aqui em cima é onde eu posso de fato controlar o que vai acontecer. E aqui eu posso usar vetores, clicando aqui, eu posso trabalhar com pixel art clicando aqui, ou posso trabalhar com pintura digital clicando aqui. Então, seria como se eu tivesse o Krita, o Inkscape, no mesmo software. E isso é bem interessante, especialmente para alguém que quer algo como o Affinity Studio, mas que seja software livre, ou que seja pelo menos nativo, porque se você escolher a parte de vetor aqui, tudo que tem a ver com vetores aqui você vai fazer normalmente. E se for da sua vontade, você pode sim fazer a parte de diagramação de coisas aqui dentro, né? Porque você tem as ferramentas para fazer isso. Lógico que, sendo uma ferramenta nova, isso pelo menos na minha experiência até agora, o Pixie Editor ele não é vamos dizer assim, a melhor ferramenta possível para todos esses cenários, tá? Mas ele é bem competente. Então, eu vejo, por exemplo, se eu quiser fazer vetorização de alguma coisa, ele é bem competente. Não tem todas as ferramentas que, por exemplo, um Inkscape tem, infelizmente, mas ele tem bastante ferramenta. Então, eu consigo sim fazer alguns trabalhos aqui dentro. Se eu quiser fazer trabalhos em pixel art, eu também consigo. Tanto que é o que eu estava fazendo com ele. Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Tem aqui alguns arquivos que são de um joguinho que eu estou fazendo, né? Então, é uma das formações aí que eu estou voltando a trabalhar, né? Jogos digitais. E eu estou fazendo um joguinho em pixel art. Então, eu estou voltando a estudar pixel art, estou reaprendendo, redescobrindo coisas. E isso aqui é uma coisa que eu fiz, ou melhor, eu refiz, né? Dei alguns retoques usando o Pixie Editor. Eu tenho aqui alguns outros também, né? Tirando esse. Deixa eu abrir um outro aqui, ó. Tenho esse aqui. E tudo isso aqui já está plenamente funcional dentro da Godot Engine, né? Que é a que eu estou usando aqui para fazer o meu jogo. Então, dá para ver aqui as mesmas escadas, né? As coisas que eu desenhei lá, todas aqui dentro. Tudo isso aqui desenhado ou redesenhado, porque algumas coisas já vêm de um outro projeto, no Pixie Editor. O que eu poderia dizer para você, se você quisesse uma ferramenta à la Affinity Studio, mas mais nativa? Talvez você poderia procurar o Pixie Editor como essa ferramenta. Tem uma outra também, chamada Graphite, tá? Que eu vou até abrir aqui para vocês também darem uma olhada. Que, já que a gente está falando de alternativas, vou trazer mais uma para vocês. O Graphite, diferente do Pixie Editor, ele é online, tá? Por isso que vocês estão vendo ele abrir desse jeito aqui. Porém, ele tem vários recursos também que te permitem um trabalho profissional a partir de uma ferramenta que desempenha muito bem, tá? Porque se você olhar aqui a parte de vetorização, no Inkscape, a gente tem um pouquinho de lag, né, para fazer a vetorização, dependendo da máquina que a gente está usando, ou do sistema. Geralmente no Linux não tem tanto, mas no Windows tem um pouquinho. E aqui a gente pode ver que o Graphite, ele funciona muito bem.
Eu simplesmente clico aqui, apesar de ser um ambiente web, ele faz as coisas para mim sem nenhum lag e só funciona. Dando um pouco mais de ênfase aqui nas funcionalidades do Grafite, a gente tem aqui um editor que é muito competente em relação às funcionalidades que ele tem. Eu diria que talvez tanto quanto o Inkscape. A única diferença é que ele realmente só funciona online, né? Mas a gente tem uma coisa aqui bem legal, que é o seguinte, ó, se a gente for pegar, por exemplo, a funcionalidade de formas booleanas, a gente faz ela aqui de um jeito bem mais fácil do que é no Inkscape, e ela é uma máscara, então eu posso editar essa forma booleana se eu tiver feito ela errado no princípio. Além disso, eu tenho mais um detalhe aqui, que é a forma como você pode editar as propriedades de um elemento, porque a gente tem aqui o painel de propriedades à direita, onde a gente pode, de fato, só clicar num elemento e aí começar a editar as propriedades dele aqui, né? Eu tenho fill, stroke, transform, etc e tal. Mas eu posso ou clicar nessas bolinhas ao lado do elemento, ou clicar aqui em Node Graph, e eu vou ter o mesmo tipo de edição que eu tenho lá no Blender, porque muito da dinâmica do Grafite é parecida com a dinâmica que a gente tem no Blender. Então, muitas coisas aqui funcionam como no Blender. Outro exemplo, a gente tem esse item aqui no meio, que a gente pode fazer movimentos como a gente faz com elementos lá do Blender. Então, eu clico aqui na setinha relacionada ao eixo que eu quero mexer e eu movo o elemento só naquele eixo. Mesmo que eu esteja aqui, ó, arrastando para outros lados, ele só move dentro daquele eixo. Isso pode ser muito interessante quando você quer mover um objeto, mas manter o alinhamento dele naquele exato ponto. E até já em conversa com outras pessoas, chegaram a comentar para mim que isso é uma coisa que poderia ser interessante de ter no Inkscape, mas ainda não tem. Mas a gente já tem ela bem aqui no Grafite. Então, também daria para usar o Grafite como um substituto para o Affinity Studio. Mas aí a gente começa a trabalhar a questão de competência. Será que essas ferramentas são tão competentes quanto o Affinity Studio? E a resposta é que depende. Por quê? Se você estiver falando de vetorização, as duas ferramentas são boas para vetorização. Se você estiver falando de manipulação de imagem, aí talvez você tenha um pouco de queda na qualidade, porque manipulação de imagem, apesar das ferramentas aqui, elas não são tão fortes assim quanto o Affinity Studio, mas são possíveis fazer manipulações de imagem. E essas são as alternativas que eu tenho para você, caso você não queira usar o Affinity Studio no Linux. Mas se você quiser, a gente tem um tutorial aqui no canal explicando como usar do jeito mais fácil do mundo. Vai ser literalmente só baixar um arquivo e dar 2 cliques e você já vai conseguir usar o Affinity Studio. Se esse tutorial te interessar, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Até a próxima e tchau, tchau.